Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Fiquem em pé, por gentileza. Queria que você perguntasse para quem está do teu lado assim, ó. Pergunta assim: você conhece a passagem de João 3,16? Fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, para aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Amém? Pode sentar, muito bom, glória a Deus. Esse versículo então é uma passagem, são versículos, aliás, muito conhecidos de nossa crença, do nosso evangelho, né? João 3,16. E hoje queria conversar com vocês na série Jesus sobre essa passagem. Pode passar nosso título lá? Gentileza, isso aí, Jesus, o enviado. Mas antes queria saber quem nos visita nessa noite. Que erga a sua mão, por gentileza. Temos mais alguém? Ninguém? Ah lá, nossa irmã ali, sim. Vai passar então ali o nosso pessoal da integração. Para cá também todo mundo da casa. Muito bem, glória a Deus. Gente, aos poucos os visitantes vão retornando, né? Glória a Deus. Temos vivido aí um tempo no planeta, né? Que o pessoal tem nos visitado mais por live, cheio. O pessoal está nas lives nos visitando. Se nós pedir quem nos visita nessa live hoje, uma penca de gente, estamos visitando a live hoje, pastor. Mas aos poucos vai normalizando aí tudo, né? Glória a Deus. Bem-vinda, irmã, seja bem-vindo ao nosso meio, sinta-se à vontade. Muito bem, gente, então o título de hoje é Jesus, o enviado. Nós trabalhamos semana passada Jesus, o prometido, que Jesus cumpriu promessas sobre um Salvador. No Antigo Testamento a gente viu então que foi prometido, né, Diogo, que viria um Salvador, que viria aquele que iria libertar o povo dos seus pecados, e de fato Jesus veio. Agora nós vamos ver o que Jesus causa nesse seu envio. Pode passar o primeiro texto ali? Vamos trabalhar mais de um texto hoje, né? Olha lá, 3,16. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Vamos agora para o João capítulo 3. Vamos ver todo o João capítulo 3. Se você tem sua Bíblia, você pode abrir também. Aí, quem tiver a Bíblia pode abrir no ponto 3. Muito bem. Aí. João 3, 1 ao 21, então, vamos lá. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite, ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isto? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas desse mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Muito bem. Pode passar o próximo ali? Ali. Aquele que crê, volta ali. Aqui, vai ali. Que aqui faltou. Aquele que crê no Filho não é julgado. Mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem.
Isso aí, né? Muito bom, bora aplaudir a Deus por esse texto, glória a Deus, né? Então aqui a gente consegue entender um pouco melhor esse versículo que nós lemos. Ali João 13:16, a gente consegue entender um pouco melhor então que esse texto surge num encontro que Jesus tem com um homem chamado então Nicodemos. E para nós entender, queridos, um pouco melhor sobre esse texto, pode passar um pouquinho lá, mais um. Vamos trabalhar um pouco, mais um, pode passar. Isso, vamos trabalhar agora um pouco, queridos, os grupos que existiam na época de Jesus. Eu vou tentar ser breve, mas é muito importante nós entender essa teologia aqui. Quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai se deparar com Jesus sendo perseguido por vários tipos de pessoas. Você vai se deparar com Jesus sendo confrontado por inúmeros tipos de grupos. Vai perceber Jesus sendo mal compreendido, mal entendido, e vai perceber de que grupo pertencia Nicodemos. Por exemplo, na época de Jesus, queridos, existiam os fariseus. Os fariseus, eles eram aqueles homens que se vestiam de modo externo, de modo santo. No meio do povo, eles eram considerados como pessoas santas, porque eles usavam vestes poderosas, santidade ao Senhor na testa, e eles eram zelosos com o Antigo Testamento. Eles esperavam o Messias político, eles esperavam um Messias filho de um casal de ricos, eles esperavam que o Messias viria num berço de ouro, viria com carruagens. Era esse o Messias que eles esperavam. E enquanto eles esperavam o Messias vir, eles se guardavam. Eles tinham vários elementos de purificação. Se você vê, eles faziam, Ivan, eles têm ali as leis do Antigo Testamento. Aí eles não entendiam muito bem as leis e eles interpretavam da maneira que eles queriam. O que nós chamamos de tradição oral. Quando eles falavam que tinha que limpar as mãos de tal maneira para escorrer até o cotovelo, não podia tocar em morto, porque senão aquilo poderia trazer maldição a eles. Eles tinham uma maneira de interpretar as Escrituras que fazia as pessoas serem excluídas da vida delas. Quando você conhece um cristão que não se mistura com um não crente, que não conversa com um não crente, esse alguém podemos chamar tranquilamente de fariseu. Porque o fariseu, ele acha que ele é mais poderoso que os outros, ele acha que ele é mais santo do que os outros. Desse grupo que Nicodemos então fazia parte. O outro grupo, queridos, são os mestres da lei, que também fazia parte ali dos fariseus, que eram aqueles que ensinavam as Escrituras para o povo. Os mestres da lei eram aqueles que dominavam as Escrituras. Que Escrituras, pastor? Na época de Jesus não existia o Novo Testamento. Na época de Jesus não existia Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, não existia as cartas de Paulo, só existia Gênesis a Malaquias. Essas eram as Escrituras. E os mestres da lei, esses eram aqueles que dominavam as Escrituras e ensinavam para o povo, porque o povo não podia ter acesso às Escrituras, somente os mestres da lei. Mas que lei, pastor? A lei de Moisés. E o que eles ensinavam, pastor? Que o Messias seria um líder político. Que o Messias, quando viesse, seria de uma família de ricos. Que o Messias, quando viesse, não se misturaria com pecadores, com amaldiçoados, com samaritanos. Ele viria nas pompas. O Messias viria para governar Israel e excluir de vez toda pessoa pobre, toda pessoa que não estava dentro da classe deles. Aí tem os escribas, que eram aqueles que escreviam as leis para distribuir durante a congregação. Os escribas eram aqueles que escreviam sobre a história de Israel. Eles mantinham a tradição de Israel viva. Eu tenho certeza que todos vocês conhecem mais a história de Israel do que a história do Brasil. Tenho certeza, mano. Se nós perguntar como que o Brasil nasceu e como que Israel nasceu, tu vai saber quem que fundou Israel e não sabe quem fundou o Brasil. Por quê? Porque os caras são tão bons em expressar a cultura deles, o nascimento deles, como eles surgiram, tanto que a maior parte está na Bíblia, mas outras partes estão nas escrituras que eles fazem na tradição oral, que até nós brasileiros sabemos, jogo, a história dos caras. Aí vai ter os saduceus. Olha interessante esse grupo, gente. Os saduceus, eles eram pessoas que não acreditavam que existiria céu e existiria inferno. Se você olhar os fariseus, por exemplo, os fariseus, eles eram todos religiosos, mas eles acreditavam, Ivone, que teria céu, que teria inferno. Eles acreditavam que eles iriam ressuscitar um dia para serem julgados
pelo Deus único, pelo Deus criador. Os saduceus não. Os saduceus, eles eram aquele tipo de crente que guardava a santidade, que guardava as leis de Moisés, mas eles não acreditavam em vida após a morte. Os saduceus, eles sabiam e imaginavam que a vida eterna era na terra, e quando eles morressem, acabava tudo. Na cabeça dos saduceus, você morrer acabou, você viveu o tempo que era necessário e não vai haver vida após a morte. Esses caras chegaram para Jesus um dia e falaram: Jesus, um cara casou com uma mulher, né? E esse cara morreu. A lei de Moisés diz que quem tem que casar com a viúva seria o irmão. Só que esse cara também morreu. E assim aconteceu 7 vezes. Esses 7 homens casaram com aquela mulher quando um foi morrendo atrás do outro. No céu, com quem que essa mulher irá casar? E Jesus, percebendo a malícia deles, que eles não creem em ressurreição, foi uma pergunta irônica, foi uma pergunta debochada. Jesus disse: vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, Jesus começou a quebrar os saduceus. Jesus começou a confrontar eles, assim como Jesus confrontava os fariseus, dizendo: ai de vós, fariseus hipócritas. Assim como Jesus confrontava os mestres da lei: ei, vocês estão ensinando tudo errado para o povo. Assim como Jesus confrontava os escribas: ei, vocês estão escrevendo tudo errado, vocês não estão interpretando bem. Aí tinha os essênios. Esse grupo aqui era aquele grupo que não se misturava nem com o templo judaico, nem com os ricos, não se misturava com a sociedade judaica. Eles se excluíam, eles se separavam dentro de suas casas para não se misturar com a sociedade, porque eles imaginavam, Robson, que tudo era do diabo, né? O templo era do diabo, os judeus eram do diabo, todos os grupos eram do diabo. Eles são daquele grupo que nós temos hoje, que tomar coca não pode, que dá alô diabo de trás para frente. Conhece alguém que não pode ver um triângulo, que já acha: meu Deus, vai me consumir o negócio. Não pode ver um olho, não pode ver um desenho diferente, que já acha que é do diabo. Tem desenhos que são do diabo? Já tem, mas nem tudo. Sabe aquelas pessoas noiadas? Ai, meu Deus do céu, só pode que aquela pessoa ali é de Satanás, rapaz. Eu vi um chifre, eu vi um chifre. Eu tenho que me excluir, eu não posso ter redes sociais, porque eu vi uma série que diz lá que estou sendo controlado. Sério que tu descobriu isso? Sério que tu descobriu que o Facebook te controla? Sério? Tu não sabia disso? Que todos os teus dados estão ali? Será que tu não sabia disso? Acho engraçado, os caras falam: eu excluí minha rede social. É porque eu percebi que estava sendo controlado. Nossa, como se não fosse controlado pela mulher em casa, que é a brincadeira. É só uma brincadeira. Então, cara, você é controlado por alguma coisa. Você vai, aqui nesse planeta, queridos, é uma coisa que não tem como tu evitar estar sendo vigiado, estar sendo analisado, estar sendo gravado, estar sendo filmado. É o mundo que nós vivemos, é o planeta. Esses caras, então, eram assim. Tudo era do diabo, tinha que ser separado dos homens, que o homem é mau, que o homem não presta, e tinha que se separar. Aí nós tínhamos os herodianos, queridos. Quem mandava na nação de Israel? Era um presidente israelita? Não. Era o imperador romano. Era Roma que comandava Israel. Mas para ele comandar Israel, como ele comandava várias outras nações ao redor, ele tinha um rei judeu, que era o Herodes. Esse rei Herodes, ele se dava bem com o Império Romano. Ele era aquele rei que se dava bem com o presidente, com o imperador romano, porque ele não queria se incomodar. Os romanos tinham mais armas militares, Diogo. Os romanos tinham mais bombas na época. Não dá para se meter com esses caras. Eu vou pagar impostos para eles, sim. Eu vou me dar bem com eles. E aí surgiu os herodianos, que eram aqueles que eram judeus, não queriam ser escravizados por outros povos, mas estavam pagando assim continência para os romanos. Eles diziam só coisas boas no governo. Eles viam coisas erradas no governo, Sheila, eles não falavam nada. Eles só queriam dizer que o governo era maravilhoso, que Roma era algo maravilhoso, que Roma só queria o bem de Israel, que Roma só queria o bem dos judeus. Os herodianos sempre se submeteram piamente ao governo, nunca questionando, nunca confrontando, mesmo que eles estivessem errados. Aí você vai ver que tem os zelotes. Olha que loucura isso aí. Quem são os zelotes, pastor? O grupo ao contrário dos herodianos. Os zelotes, Gustavo, eram judeus que não aceitavam pagar impostos para Roma, Lucas. Eram zelosos em crer que Israel nasceu para ser cabeça e não cauda. Os zelotes não pagavam impostos,
confrontavam o imperador romano, confrontavam o governo, só falava mal do governo. O sonho deles era derrubar o governo de Roma para Israel tomar o poder único novamente. Os zelotes tinham esse zelo, eles queriam destruir Roma, eles queriam acabar com Roma. Sabe qual 2 personagens bíblicos faziam parte desse grupo? Apóstolo Pedro, né? Porque quando um cara pegou Jesus lá, tentou pegar Jesus, já puxou a espada e pã, na orelha do cara. Por quê? Esse soldado romano está pensando, vai pegar meu Cristo? Já pega meus impostos, agora quer pegar meu Cristo. E outro cara que fazia parte desse grupo, João Batista. Porque você acha que ele andava com roupas diferentes? Ele era um cara que quando Jesus veio, ele olhou, glória a Deus. Eu não sou digno de desatar as correias das sandálias desse homem, porque ele vai destruir o Império Romano. Vai passar um tempo, Jesus não destrói o Império Romano. Jesus começa a até escapar das politicagens da época, e aí João Batista, preso na cadeia por colocar Cristo em evidência, ele manda os discípulos perguntar para Jesus, pergunta a Jesus se é ele mesmo que deveria vir, tem que esperar outro cara que está esquisito isso aqui. Aí Jesus fala para os discípulos o seguinte, volta lá para João e fala o seguinte, que os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os paralíticos estão levantando, os mortos estão ressuscitando, e feliz aquele que não duvida de mim. Que bordoada, hein? Imagine, Cássia, olha o princípio que tem aqui. Às vezes aqueles que uma vez nos promoveram, hoje duvidam de nós. Às vezes tem pessoas que nos ungem, nos batizam e até querem desatar as correntes, nossas sandálias, as correias, mas hoje duvida de nós. Jesus passou por isso, né? Então esses caras estão nesse grupo de zelotes. Depois nós temos os publicanos. Quem são os publicanos, pastor? Roma obrigava os judeus a pagar impostos. E como eles coletavam impostos, pastor? Escolhendo pessoas da própria região de Israel, ou seja, judeus tinham que cobrar impostos dos seus irmãos judeus. E quando eles cobravam impostos dos seus irmãos judeus, os seus irmãos judeus odiavam esses judeus cobradores de impostos, porque eles estavam traindo a pátria. Eles não deveriam aceitar ficar debaixo de Roma para cobrar impostos do seu próprio povo. Então os publicanos eram odiados pelo povo judeu, odiados de morte. Aí Jesus, Liara, está caminhando na rua, ele para num lugar que cobra impostos, ele chega e vê Mateus cobrando impostos. O que ele fala pro cara? Seu desgraçado, hein? Tu cobrando imposto, hein? O que ele fala? Mateus, larga isso, vem aí, siga-me. Foi um escândalo. Na verdade, um dos maiores escândalos ministeriais de Cristo foi chamar para o seu ministério um cobrador de impostos. Todo o povo ficou apavorado, todo o povo ficou vislumbrado, o povo não entendeu como ele pode chamar para o ministério um cobrador de impostos. Mateus ficou tão feliz que estava sobrando dinheiro, porque os caras eram corruptos, estava sobrando grana, que ele fez uma janta com vários cobradores de impostos. E Jesus foi na janta, foi lá, comeu, bebeu, pregou o evangelho. Dizem que dessa conexão de Jesus com Mateus era amigo de um dos caras mais ricos de Israel, que era Zaqueu. E quando ele chega então para a casa de Zaqueu, ele ganha Zaqueu para Jesus e para ele mesmo. Olha, porque Jesus ganha para ele mesmo, é espetacular, né? Ganha para ele mesmo, e Zaqueu abre as portas para pessoas ricas se converterem ao Senhor. Alguns falam que Jesus ele veio para os pobres. Está errado. Jesus veio para todos nós, para todas as classes. Jesus veio para o mais rico, para o mais mendigo, para a classe média. Jesus veio para todos. Jesus não tem essa de, os ricos eu não quero que me ouçam, os pobres irão me ouvir. A diferença é o seguinte, queridos, uma pessoa pobre tem mais sofrimento na maioria das vezes, porque não consegue pagar remédio, não consegue pagar consulta, não consegue pagar alguma coisa, sofre mais, fica mais vulnerável ao seu emocional em ter alguém que o salve. O rico não, o rico tem dinheiro para tudo, tem dinheiro para carro, tem dinheiro para casa, tem dinheiro para helicóptero, tem dinheiro para avião, tem dinheiro para comprar o que quiser. Então uma pessoa muito satisfeita com a sua vida financeira, ela tem mais dificuldade de querer que alguém a salve. Mas Jesus não veio salvar-nos da vida financeira, veio nos salvar da vida espiritual que está morta.
Aí você vai ver que nessa época também tinha os samaritanos, queridos. Os samaritanos, então, eles eram pessoas que os judeus odiavam, porque eles faziam parte da divisão, quando Israel se dividiu em Reino do Norte e Reino do Sul. Quem ficou para o Reino do Norte era baseado em Acabe, em Jezabel, e portanto o Reino de Judá, que eram os judeus originais, odiavam e rejeitavam todos aqueles que faziam parte do povo de Samaria. Era um ódio mortal, era uma ofensa. Era tão horrível você falar de samaritano, Robson, na época dos judeus, que até para passar por Samaria eles não passavam, que a terra era amaldiçoada. Só de pisar na terra era amaldiçoado. Quem dirá falar com uma pessoa samaritana, né? Quem dirá falar com uma mulher samaritana. Aí você vai ver em João capítulo 4 o título: Jesus conversa com a mulher samaritana. Ou seja, Jesus começa a aproximar quem a sociedade rejeita. Jesus começa a conversar com quem a sociedade odeia. Jesus começa a ter um tete-a-tete com pessoas que não deveriam ser dignas de conversar com ninguém. Então você vai ver Jesus com a mulher samaritana, e a samaritana vai falar: ei, você está conversando comigo? Não converse comigo, eu sou samaritana. Jesus não interessa se é samaritano, se eu sou judeu. O que interessa é o Deus, o único Pai, que nos une. Chega dessas transculturalidades, chega desses preconceitos, chega desses racismos, chega desses separatismos, chega desses muros. Jesus, que sou eu, Deus, quer salvar a todos. Quando nós entendemos isso, começa a abrir nossa mente, né, queridos? Outra questão que temos ali, existem também os pagãos. Quem são os pagãos? Na época de Israel, existia também outras religiões, pessoas que não acreditavam no judaísmo, e também pessoas, Diogo, que eram aliadas ao judaísmo, mas eram pobres, eram doentes, eram muitas vezes possessas. Na época que Jesus veio, queridos, quem era doente era porque estava amaldiçoado por Deus. Na época de Jesus, quem estava mal financeiramente, quem vivia na pobreza, na esmola, era porque era amaldiçoado por Deus. Toda pessoa que não tivesse ali uma vida financeira próspera e pertencesse àquele clã do judaísmo era considerado pecador. Toda pessoa que fosse uma prostituta, um bandido, um ladrão, cobrador de impostos, seja lá o que for, que não fazia parte, fosse um pescador, fosse uma profissão que não era uma profissão valorizada, era considerado como pecador. Ou seja, os fariseus, os mestres da lei, os escribas, saduceus diziam para não se misturar com essa gentalha. O que Jesus fez quando ele veio, Rodrigo? Ele come com cobrador de imposto, ele senta com prostitutas, ele começa a falar com bandido, ele começa a se soltar em meio aos pobres, aqueles que eram desvalorizados pela igreja da época. Jesus começou a se aproximar, Jesus começou a conversar, Jesus começou a jantar com eles. Aí fechou o bolor. Todos esses grupos disseram: ele é um falso profeta. O nosso Messias jamais comeria com pobre. O nosso Messias jamais andaria com prostitutas. Tanto é, cara, que é muito legal. Jesus está lá conversando com os discípulos, só pecador do lado dele, só pessoa que não valia nada, né? Só os fariseus que eram santos, mas não valia nada ali. Aí uma prostituta pega um frasco de perfume que equivalia a 1 ano de serviços, né? Ela pega e quebra sobre Jesus. Aí um fariseu chamado Simeão fala assim: se esse cara fosse profeta, ele saberia que essa mulher é uma prostituta. Mas como ele não é o Messias que eu estou esperando, é um falso, ele nem sabe que essa mulher é prostituta. E a Bíblia fala que Jesus olha: Simão, uma pergunta aqui. Existia um homem, né? 2 homens, aliás, que deviam para o seu patrão. Um devia 5 milhões de reais e outro devia 50 reais. O patrão perdoou os 2. Qual desses 2 homens vai ser mais grato ao seu patrão? O que perdoou 50 reais ali ou 5 milhões? Aí Simão logo, não, é quem perdoou 50 milhões com certeza. Pois essa prostituta aqui, ó, que está cheio de pecado, acabou de entregar a vida dela a mim. E ela está chorando aos meus pés agora. E colocou o seu perfume, seu ato de adoração,
desde que eu cheguei aqui. Enquanto você, que diz ser um religioso, não me recebeu nem com um copo de água na tua casa. Então lhe digo que a prostituta aqui está entrando antes de você no reino dos céus. Rapaz, que louco isso. O que adianta nós termos externalidades santas e quando o próprio Cristo está na nossa frente, a gente não adora, a gente não louva, a gente não se entrega, a gente não acredita em Cristo? Não adianta nada a parte externa estar resolvida quando a interna está corrupta. Aquela mulher estava toda destruída externamente, sim, ia colher por seus pecados, com certeza, mas o interior dela, Robson, se prostrou para Cristo, se dobrou para Jesus, e Jesus deixou claro o que ele estava querendo fazer no planeta: transformarmos de dentro para fora. Aí nós vamos ver que também tinha os soldados romanos. Os soldados romanos eram aqueles, então, que ficavam supervisionando ali o povo de Israel para ver quem cobrava impostos, quem não cobrava impostos, quem não pagava. Pedro levava um tapa na cara, né? Isso que Jesus falou, viu? Se alguém te der um tapa na cara porque tu não pagou impostos, pague os impostos. E ofereça o outro lado, que ele não vai debater depois, porque tu fez o que ele queria. Os soldados romanos tinham capas, armaduras pesadíssimas, e quando eles estavam cansados de caminhar, eles chegavam para um judeu: judeu, carrega minha capa aqui um pouco. O judeu ficava com aquela capa horrível assim. Quanto tempo tem que carregar? Não, só mais 1 quilômetrozinho. Aí os caras foram mandando eu carregar a capa deles. Jesus, sério, se alguém pedir para você carregar 1 quilômetro, carregue 2. Carregue 2 quilômetros. Quem já leu esse texto na Bíblia? Quem já leu? Carregue 2. Ou seja, Jesus o tempo todo está pacificando o povo com Roma, para que abra espaço para a pregação do Evangelho. E por último, então, para nós fechar esse contexto histórico, existia em Israel trabalhadores de diversas profissões ali. 70% da renda, Ervino, de Israel, 70% da renda, 70%, Igor, estava na mão dos fariseus, dos mestres da lei, dos políticos, dos governantes. O restante sobrava para o povão. E o povão então tinha que se virar. Uns viravam pescadores, outros viravam advogados, outros viravam juízes, outros viravam artesãos, outros viravam marceneiros, outros viravam carpinteiros. Se viravam para conseguir sobreviver. O povo, em sua maioria, estava cansado de ser explorado pelos fariseus, de ser ensinado por mestres da lei que nada explicavam direito, de ser confrontados por saduceus. O povo estava cansado de ser cobrado impostos o tempo todo por Roma, de ser injustiçado por ver ricos ficando cada vez mais ricos e eles ficando cada vez mais pobres. Então eles estavam cansados e Jesus chega para eles e fala o seguinte: vinde a mim, todos vocês que estão cansados de carregarem as suas cargas. Imagine que palavra, Fran, contextualizada, hein? Que momento para largar essa palavra, hein? O que estava falando é o seguinte, William: ei, vocês estão cansados desses caras aqui? Vocês estão cansados de serem manipulados por esse tipo de grupo aqui? Vocês não aguentam mais ficar chorando, ficar sofrendo, porque vocês estão debaixo desses grupos? Venham até mim, que eu vou ensinar a vocês o correto das Escrituras. Eu vou ensinar vocês a, apesar de estarem no planeta, conseguirem viver feliz. Não por causa do mundo, mas por causa de mim. E aí, Jesus ele entra nesse momento. Se você perceber, Jesus ele nasceu em Belém de Judá e foi criado em Nazaré. Nasceu numa manjedoura de madeira. Ninguém praticamente viu, a não ser os reis que foram lá adorá-lo. Mas não foi uma notícia que saiu nas principais mídias. Ninguém percebeu quando Jesus nasceu. Só aquele povo que estava ali. Porque o povo, os judeus, eles queriam acreditar que quando o Messias viesse, pais seriam poderosos, ricos, toda Israel saberia que o Messias nasceu. Jesus nasceu e poucos perceberam Jesus. Jesus passou a sua adolescência numa cidade chamada Nazaré, ou seja, Nazaré é uma das cidades mais pequenas de Israel, mais desvalorizadas, mais pobres de Israel. E esse cara então, tinha tudo, Robson, para não ser o Messias. Era pobre, era de
filho de José carpinteiro, e Maria também, que era pobre. Era carpinteiro. Ele, para os padrões dos religiosos, não servia. Primeiro ponto, que nós vamos trabalhar mais agora. Jesus foi enviado ao mundo para tirar o mundo do coração do homem. Agora nós vamos trabalhar, tá, gente? Agora nós vamos trabalhar. Depois de tu entender esses grupos, você vai entender Jesus agora. Gente, Jesus, a Bíblia fala em Gálatas que ele foi enviado na plenitude dos tempos. A pergunta que se faz: por que Jesus não foi enviado em 2020? Por que Jesus não foi enviado na época de Abraão? Por que Jesus não foi enviado no tempo de Davi? Por que Jesus não foi enviado, Juan, no tempo de Salomão? Por que Jesus não foi enviado, enfim, anos antes do Império Romano? Por que, Diogo? Porque quando Deus Pai analisou o planeta, as gerações passando, ele decidiu mandar o seu filho nessa época, com toda essa bagunça aqui. Povo escravizado, povo debaixo de corrupção, líderes religiosos que tinham roupas, mas não tinha vida, líderes vazios de espírito, mas cheios de dinheiro no bolso. O povo estava escravizado, o povo estava de fato dominado por Roma, o povo estava triste, cabisbaixo, frustrado com lideranças religiosas, o povo estava desesperançoso com o futuro que os aguardava. O povo começou a perceber que a vida na terra era uma desgraça. Estava chegando o tempo de todos abandonarem as Escrituras, de todos abandonarem as promessas de Deus. Por isso que a Bíblia diz, Cássio, que praticamente eles tinham esquecido as promessas já. Estavam sofrendo tanto, estava doendo tanto, que eles tinham esquecido as promessas. E tiveram então que ver o profeta que relembrou eles das promessas, que era o profeta João Batista. Ele preparou: ei, gente, lembra das promessas? Então, ele está aqui agora. Levanta as promessas de novo, aí levanta as lembranças de novo, porque você vai ver com os teus olhos agora o prometido. E por isso que João Batista batiza Jesus. Jesus então é levantado da água, começa o ministério, e ele então começa a trazer um novo ensinamento. Qual que era o novo ensinamento? Ei, estão cansados dessa vida na terra? Estamos. Apresento algo muito melhor. O quê? A vida eterna. Aí aquele povo começou: como assim? Sim, vocês não foram criados para terem a satisfação nesse mundo. Vocês foram criados para terem a satisfação no céu, da onde eu vim, e quero levar vocês. Aí começou um ensino diferente. Aí começou um ensino esperançoso, Diogo. O povo começou: uau, que legal! Que show isso! Então quer dizer que eu posso um dia ser feliz com essa minha desgraça de vida? Pode ser feliz. A vida não se resume em riqueza e pobreza. A vida se resume em vocês terem Deus dentro de vocês. A vida se resume em vocês acreditarem em mim, seguirem os meus ensinamentos, praticarem os meus mandamentos, e vocês vão perceber que a vida eterna é muito mais preciosa do que a vida aqui na terra. Bom, que resultado trouxe isso, queridos? 5.000 pessoas no deserto ouvindo Jesus sem microfone. Os fariseus sempre tinham as sinagogas cheias, Cleito. Os pobres tinham que ficar lá, a galera tinha que ficar lá ouvindo eles. Era domingo, as sinagogas todas vazias. Aí os fariseus para ligar um para o outro: cadê os membros? Pois é, na minha igreja não vem ninguém aqui. Mas onde é que eles estão? Estão tudo no deserto. Com quem? Com Jesus. Os fariseus ficaram possessos. Estão roubando os membros da minha congregação. Eu fico imaginando todos os fariseus, cada um da ala 2, da ala 3, filial 4, filial 5, sem ninguém, porque estão ouvindo agora e seguindo um cara que não tem dinheiro,
que não era de família rica, um cara simples, que quando fala, traz esperança ao povo, que quando fala, traz cura ao povo, que quando fala, traz paz. 5.000 pessoas estavam ali ouvindo. Só que, claro, essa multidão não queria somente essas palavras, eles queriam o poder de Deus. Então Jesus, ele multiplicava pães, multiplicava peixes, trazia cura, trazia libertação, e aquilo fez a multidão chegar nele. Aí nós vamos entender agora, queridos, o que tem a ver toda essa explicação, pastor, com o Nicodemos. Bom, Nicodemos era um fariseu, Robson, um dos principais líderes religiosos da época. Os fariseus diziam que Cristo era falso profeta. Não se misture com esse cara aí. Os fariseus diziam, Ervino, não se misture com Jesus, porque ele não vale a boia que se come, né? Não se mistura com Jesus, porque esse cara aí é meio que endemoniado. Viu? Jesus está com outras intenções aí, hein? Não se mistura, esse cara é um falso. Aí Nicodemos pensou, como é que eu faço para conversar com esse cara sem meus colegas ver? De madrugada está todo mundo dormindo, vou de madrugada visitar Jesus. A Bíblia fala então que Nicodemos chega de madrugada, Diogo, a visitar Jesus, por medo da retaliação de seus colegas. Quer entender como é que funciona isso? Um dia eu estava em Curitiba, eu e minha esposa, aí um casal pastoral foi lá nos visitar, escondidos, porque queriam entender como a gente trabalhava com adolescentes, com jovens, como é que a gente fazia a nossa visão. Passei tudo para eles, aí fizemos uma janta para eles, e aí fui tirar uma foto com ele. Vamos tirar uma fotinha para registrar? Não, tira não. Mas por que não? Se os meus pastores saberem que eu estou contigo, já era. Mas qual o problema, querido? Como assim? Não, a minha igreja ela acha que tu é isso, que tu é aquilo, que não dá para se misturar contigo. Eu falei, a Deus. Falei bem assim para ele, Jesus tolerou Nicodemos, eu não vou tolerar você. Vou tirar foto agora. E compartilhe. Eu não preciso falar o que aconteceu com esse cara. Chamaram, andando com herege, andando com falso profeta. Você está andando com esse desgraça, e começou as listas, eu já perdi até os nomes já, que já passa de 100 codinomes que já me deram. Tudo porque eu falei, larga o adultério, larga a mentira, larga o roubo, hein? Desgraçado, endemoniado. Normal. Jesus, então, estava com esse fariseu na sua casa, e esse fariseu chega e diz assim, ei, você sabe que eu venho de um grupo que nós achamos que tu é um falso profeta, que você é um endemoniado, que você não sabe. Só que tem uma coisa em ti que eu tenho que reconhecer. O que tu tem feito nesse mundo? Curando o cego, curando o surdo, levantando o paralítico, cara. Eu vi tu ressuscitar um morto, cara. Só pode que você tenha algum pacto, pelo menos um pacto com Deus tu tem. Aí Jesus olhou e disse, pois é, Nicodemos, para você entender o que eu estou fazendo, tem que nascer de novo. Aquele que não nascer da água e do Espírito, não vai entender o que eu estou fazendo na íntegra. Aí Nicodemos olhou, deixa eu pensar aqui, porque o religioso, como é que o religioso pensa? Somente de modo racional. Como que um religioso pensa? Somente de modo intelectual. Aí ele acessou o seu intelecto, o seu QI judaico, para tentar entender como era possível nascer de novo. E aí ele diz o seguinte, pergunta para Jesus, Jesus, mas é possível um homem voltar ao ventre de sua mãe e voltar a nascer? Tenho certeza que nenhuma pessoa que está aqui faria essa pergunta para Cristo. Mas ele fez. Ele conseguiu, com todos os anos de Israel, judaísmo, farisaísmo, perguntar para Jesus se era possível humanamente entrar no ventre da mãe. Jesus olhou e disse, você é mestre em Israel e não sabe o beabá da espiritualidade. Aqueles que são nascidos do Espírito são que nem o vento, não se sabe de onde eles vêm, para onde eles vão. Assim são quem nasceram do Espírito. Aí
Nicodemos não entende nada mais ainda. Nicodemos não consegue entender mais nada. E Jesus fala: ei, no deserto Moisés levantou uma serpente de bronze, um modelinho de serpente, porque o povo tinha sido castigado por Deus, porque Deus mandou serpentes no meio deles para picar eles até que eles se arrependessem. E ele disse: estou levantando essa serpente aqui, quem olhar para essa serpente vai ser curado. Todos que olharam foram curados. Essa serpente foi um ato profético do Deus Pai para mostrar que quando eu viesse para a terra, eu seria essa serpente. Olha que louco. E Nicodemos ficou: meu Deus do céu, agora eu estou ralado. Falou de nascer de novo, agora serpente, ele é serpente. Jesus está dizendo o seguinte: ei, Nicodemos, eu vou explicar para você o que Jesus estava dizendo. Você, Nicodemos, é uma cobra. Se você acha, Nicodemos, que a tua roupa santa, que a tua faixinha escrito santidade ao Senhor, que o teu zelo pelas escrituras vai livrá-lo do inferno e vai aproximar você do Deus Pai, de mim mesmo que estou na tua frente, você está enganado. Se você acha que você é melhor que o povo que está lá fora porque você faz parte de uma classe religiosa, você está enganado. Assim como todos os seres humanos, você também é uma cobra. Você possui uma natureza pecaminosa. Não adianta, a religião não pode tirar a natureza pecaminosa de você. A religião pode te melhorar em alguma coisa, mas não pode livrar você dessa natureza da cobra, essa natureza pecadora, pensando em somente fazer o mal. Porque, Nicodemos, Deus amou o mundo. Deus amou você, Nicodemos. Deus não amou somente uma parte do povo. Deus ama você, que acha que não precisa dele. Para todo aquele que crer em mim, que sou seu filho, tenha a vida eterna. O problema é que vocês não creem em mim. O problema é que vocês acham que eu sou endemoniado, que vocês acham que eu sou um falso profeta, que vocês acham que eu sou um herege, que vocês acham que eu não tenho a certificação moral ou financeira para ser o Messias. Vocês não acreditam em mim, e porque vocês não acreditam em mim, vocês, com todas as roupas religiosas, não subirão comigo para o céu. Pastor, o que tem a ver esse Nicodemos, então, com a minha própria vida? É muito simples. O encontro de Jesus com Nicodemos, queridos, é mais profundo do que você pode imaginar. O encontro de Jesus com Nicodemos foi o encontro do evangelho com a religião. O que é religião, pastor? É todo o esforço do ser humano para, através de boas obras, comportamentos morais, convencer Deus que nós merecemos o céu. Por isso que temos tantas religiões: judaísmo, islamismo, hinduísmo, budismo. Tudo pode imaginar de religião, por causa que o homem tem essa dívida que ele entende que precisa pagar para Deus. Então ele dá esmola, ele é generoso, ele usa roupas diferentes, ele tenta fazer alguma coisa ali, se comporta direitinho para merecer chegar aos céus. Nicodemos é esse símbolo. Mas Jesus chega e diz: ei, com todas as tuas boas obras, você é uma cobra. Você pode fazer o que você quiser para tentar agradar a Deus ou buscar a aprovação de Deus. Não vai conseguir, porque a tua natureza é totalmente pecaminosa. O que você deseja, o que você pensa, o que você quer, sempre será pecaminoso, mesmo tendo roupas santas. Lembro uma vez que eu tinha uma vizinha lá em Curitiba, já contei essa história. Ela era de uma igreja pentecostal, usava saia, coque, e orava nas pessoas na rua: a paz do Senhor, amado irmão, a paz do Senhor, vaza, varão, varoa. Ela tinha um filho pequeno. E aquele filho, às vezes, como era um kitnet, eu escutava tudo, né? É bem engraçado. Aquele filho, então, ela escutando aquela música: quem te viu passando na prova e não te ajudou, tem sabor de mel. Quando foi lançado aquela música, eu acho que aquela mulher conseguiu fazer eu lembrar da música. Ela botou, eu falei: que música é essa aí? Ela escutando aquilo, e ela falava: cala a boca, desgraçado, filho do diabo, chega, eu não te aguento mais.
só me incomoda, chega! Tem sabor de mel, tem sabor de mel. E aquela mulher, ela orava em línguas e xingava o filho, e quase matava o filho, depois eu escutava um louvor. Eu fiquei, o que é isso, Senhor? O que vem a ser isso? Como eu classifico um ser humano assim? É crente, é endemoniada? O que é isso aqui? Eu não estou entendendo o que é para ser isso aqui. Quantos estão hoje com outras roupas? Terninho e gravata. A paz do Senhor, amado irmão, amém? Deus é maravilhoso, glória. Olha o telefoninho de Cristo, olha o telefoninho, ó, requebrado, ó. Na segunda-feira, deve para aquele irmão, deve para aquela outra irmã. Vem com a tua santidade, Senhor. Estou preparado. Tem amante. Fala em línguas, profetiza, revela. Envolvido em casos de corrupção. Lembro que eu conheci um pastor lá em Curitiba que eu nunca mais me esqueci. Ele disse: Edson, você tem dormido de terno e gravata? Eu, como assim? Se Jesus volta e você está sem terno e gravata. Ele falou isso para mim, Pedro. Sim, uma vez eu gelei uma vez, fui dormir de terno e gravata, estava muito calor, e dormi de calção embaixo. Eu falei: Deus, se o Senhor voltar, me perdoa, porque estava muito calor, eu tive que botar um calção. O que está acontecendo, gente? Eu tenho certeza que se tu circular por Panambi, tu vai ver um monte de Nicodemos. Vários Nicodemos que não são fariseus, são evangélicos. Que não são fariseus, são membros de igreja. Porque eles ainda estão tentando fazer algo que Jesus já fez na cruz. Que Jesus já pagou os pecados. Mas pastor, eu tenho que ser uma pessoa pecadora? Então não. Para você atrair Deus, você não faz nada. Para você agora mantê-lo, sim. Aí você anda em santidade, anda em pureza, a transformação acontece. Nicodemos representa, queridos, a religiosidade que só tem poder para mudar o exterior e não o interior do homem. Conheci um pastor que quando ele via alguém com a camisa do ACDC entrando na igreja, ei, só volta aqui quando tirar essa camisa. Eu estava tentando entender o que seria aquilo. As pessoas não podem entrar então com uma roupa de heavy metal. Beleza, mais para frente eles vão mudar isso, beleza? Mas a religiosidade, ela só tem poder para mudar o meu ser exterior. Jesus tem o poder para mudar o nosso interior. Nicodemos é a prova que ser religioso nada tem a ver com espiritualidade. Você pode ser membro até aqui da Viva, mas se você não teve ainda um encontro com Cristo, você pode ser um religioso avivado. Ah, pastor, eu fiz classe, eu participo de pequeno grupo, pastor, eu venho nas orações, céus abertos. Eu estou aí, pastor, estou aí ofertando, dizimando, pastor, eu sou uma benção. Aí tu pede assim, sim, mas a tua vida mudou? Não, pastor, eu ainda não mudei de vida, mas estamos aí. Mas por que tu não mudou de vida? Não, porque eu não sei, eu não escuto a voz de Deus direito, eu não sinto nada, sei lá, pastor. Sou meio incrédulo para algumas coisas. Então a questão não é a igreja que tu participa. Não importa se a nossa igreja aqui tem uma pegada mais avivada. Se você não ter um encontro com Cristo, você não vai mudar. Se você contar comigo, você não vai mudar. Se você contar com essa igreja, tu não vai mudar. Pode até melhorar. Mas se tu contar com Cristo, aí sim você vai ser transformado. Por isso o papel da igreja é ser um trampolim que lança você para Cristo, porque nós, igreja, assim como você, somos todos também pessoas vulneráveis, pecadoras, carnais muitas vezes, sim, e que precisamos diariamente dele, de Cristo Jesus. Pastor, mas o que ele quis dizer de nascer da água e do Espírito para Nicodemos? Muito simples. Existem dois tipos de nascimento. O primeiro que você não escolheu, que é o nascimento para dentro desse planeta. Quando você nasceu, momentos antes ali, você estava em volta do ventre de sua mãe, na bolsa ali, com água ao teu redor.
chamamos de líquido amniótico, né? Aquela água que comporta você em vida dentro do ventre da tua mãe. E aí você foi enviado ao mundo. Deus pega você e envia, e você nasce ali. Naquele momento você nasceu para Deus? Não. Você não nasceu para Deus, você nasceu para a tua família. Você nasceu para o planeta, você nasceu para quem vai estar ao teu redor. Ou seja, esse nascimento, todos nós estamos aqui, evidente, passamos. Se tu não passou, eu vou precisar orar por em nome de Jesus. Que se tu não nasceu e está entre nós, então, todos nós nascemos. Amém? Isso aí, Davi. Louva o Senhor, irmão. O primeiro nascimento nos coloca no mundo, Diogo. O segundo é aquele que nos tira dele, que é quando Jesus entra em nós através do seu Espírito Santo, e aquele espírito, aquele ser interior que estava morto, pecaminoso, sai de cena para agora ter a vida de Cristo em nós, que nos tira das provações, das tentações, das carnalidades desse planeta e nos traz de volta a Deus. Primeiro Deus nos envia para nascer para o mundo, depois Jesus entra em nós no mundo para nos trazer de volta a Deus. E quando então Jesus fala a Nicodemos, para começar aqui, querido, você só tem um nascimento por enquanto. Você está com a tua capa aí, você está com a tua roupa externa, religiosa aí, mas o teu espírito está morto ainda. Você está com o teu espírito morto. Não importa se você é religioso, se você é judeu, você precisa entregar a vida a mim. Mas está difícil entregar a vida para mim, porque você acha que eu sou um falso profeta, que você acha que eu sou um falso isso, um mentiroso, um endemoniado. Se você não crer em mim, você não vai ter a vida eterna. Pastor, por que a Bíblia fala que nós devemos crer em Cristo? O que é esse crer? Do hebraico, crer significa viver o que você acredita. Porque Deus amou o mundo tanto que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. O crer aqui não tem nada a ver com somente, eu acredito em Cristo, sim, que legal, né? Cristo, muito top Cristo, né? O Cristo é muito show. Jesus nasceu, é bem legal, eu acredito demais nisso. Mas daí está com a vida destruída, com a vida torta, com a vida pecaminosa. Cristo para essa pessoa é que nem um amuleto. Vamos ver que camisa eu vou colocar hoje. No domingo, Cristo. Segunda, Satã. Terça, carnalidades. Gente, Jesus, Ele não está aqui através do seu Espírito Santo para nós apenas acreditar nele, para que todo aquele que não acredita nele. Se fosse assim, queridos, temos vários tipos de pessoas que estão afastadas, que são rebeldes, que odeiam Deus, odeiam a igreja, mas acreditam na existência de Deus. Acreditar na existência de Deus, quase todos acreditam, tirando ateus, agnósticos, mas a maioria da humanidade sabe que existe algo. Mas Jesus está falando o seguinte: ei, se você acredita que eu sou o próprio Deus, se você acredita nas minhas palavras, se você acredita que com o meu Espírito Santo entrando em você, você vai nascer para uma nova vida, você vai nascer para um novo comportamento, para uma nova situação, para novas ações, aí você vai ser salvo. O novo nascimento é natural. O apóstolo Paulo fala que você vai se converter, vai entregar a vida para Jesus, vai começar a ter que tomar leitinho da palavra, aprender coisas básicas da fé, vai ter que começar a vir no culto, na celebração, vai ter que começar a participar de pequenos grupos, tu crescer a tua espiritualidade, aí você vai crescendo, vem um bebezinho mesmo, agora eu quero começar a ensinar pessoas sobre o evangelho, agora eu quero começar a discipular. Se você vai crescendo, por isso que é novo nascimento, você começa bebezinho, vai para cima, para criança, vai para adolescência, vai para juventude, e você vai crescendo em maturidade, por isso que você nasce de novo. Mas você nasce uma nova vida, você nasce uma vida espiritual e você entende as palavras do Senhor. Mais conclusão. Jesus entrou no mundo para poder entrar no seu coração e o transformar. Pode subir a banda aqui para frente.